Esteja atento. Deus tem uma palavra ao teu e ao meu coração. Se coloque em pé. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, pedindo para que o Senhor esteja com o filho dele, ouvindo, ministrando ao nosso coração o que o Senhor deseja. Pai, aqui estamos, Pai. Senhor, para ouvir a tua palavra através do teu filho, Pai, do teu servo. Senhor, não aquilo que queremos, não aquilo que desejamos, mas o que o Senhor requer. O Senhor quer de nós para, Senhor, dirigir, capacitar as nossas vidas. Usa teu filho como canal de bênção, como instrumento do Senhor, como voz de Deus nesta noite, para a glória do teu nome, Pai. Que a nossa vida seja edificada por tua palavra. Fala primeiro ao coração dele, para que ele transmita ao nosso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sê com ele nesta noite. Continua falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, graça e paz a todos. Podem tomar assento. Vou ler alguns versículos aqui, para a gente dar início na pregação. Vou ler aqui o primeiro versículo em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Aqui na minha tradução diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou ler outro versículo aqui em Jeremias 32, 17, que diz assim: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Outro versículo, Jó 42, 2, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Marcos 10, 27, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Eu orava hoje na minha casa e conversando com o Senhor, e Ele falava forte ao meu coração a respeito disso, a respeito do impossível. Nós, como foi cantado aqui, nós louvamos a Deus e nos louvores nós sempre falamos para Ele que confiamos, que nós estamos firmes, que nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus do impossível, que nós não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, nós vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Só que muitas vezes o que nós louvamos, o que nós falamos e o que nós oramos, muitas vezes é da boca para fora. Porque muitas vezes quando nós saímos daquela porta para fora, a segunda-feira chega, e tudo aquilo que você louvou no domingo, muitas vezes você não tem tanta firmeza. Aquilo que você louvou a Deus no domingo, dizendo que eu acredito, eu creio e eu confio, muitas vezes na segunda-feira, a hora que você olha para a sua situação, você não confia tanto assim. E hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nos trouxe a cada um que está na live, para dizer o seguinte, para mim e para você: ou nós exercemos a nossa fé, ou a nossa fé se torna uma ideologia. Ou você exerce a sua fé 24 horas, 7 dias por semana, ou ela se torna uma ideologia. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós conhecemos a Deus, só que nós temos uma fé ideológica. Nós temos uma ideia de fé. E quando a nossa fé se torna ideológica, nós queremos tentar ajudar a Deus.
Nós queremos fazer algo que possa dar para nós visão de resolver o nosso problema. Só que hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer assim: eu não preciso de ajuda. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: eu não preciso de ajuda. Ele é o Deus do impossível. Ou nós cremos que Ele é o Deus do impossível, ou não faz sentido nós estarmos aqui. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que tem deixado você aflito ou aflita, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu e você estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma promessa. E quando Deus fala conosco, quando Deus promete algo para nós, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele permanece fiel na promessa que Ele fez para nós. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: muitas vezes essa promessa, ela retarda por conta das nossas atitudes, em querer ajudar a Deus. Muitas vezes nós olhamos a nossa situação e nós falamos assim: olha, a minha situação realmente é impossível. Eu acho que Deus, nessa situação, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para te ajudar. Porque se eu não fizer algo para te ajudar, verdadeiramente eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai sair, porque é muito difícil. Realmente é muito difícil. E aí o Senhor vem nos lembrar que qual a probabilidade de Lázaro ressuscitar? Qual a probabilidade do mar se abrir? Qual a probabilidade de alguém sair vivo de uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais? Qual é a probabilidade? É a mesma do seu problema. É 0. E quando a probabilidade do seu problema ser resolvido for 0, aí é que Deus começa a agir. Aí é que Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida. Só que muitas vezes nós olhamos e nós lemos e nós oramos, só que no fundo, nós não acreditamos que isso pode acontecer conosco. E aí nós tomamos caminhos, tomamos situações que criamos atalhos, criamos situações para tentar ajudar a Deus a se tornar possível aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Só que nós não somos pacientes em esperar. E o esperar aí é muito mais diz respeito a nós do que a Deus. Porque a promessa que Ele fez para mim e para você, essa promessa Ele já fez, ponto final. Ela vai acontecer, quer queira, quer você não queira. Ela vai acontecer, porque se foi Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que, nesse período, muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus e retardamos as nossas bênçãos, retardamos as nossas vitórias. Só que uma coisa eu tenho para te dizer: quando Deus promete, você pode ter certeza, Ele vai cumprir. Só que, na maioria das vezes, não é no nosso tempo. E aí entra eu e você, entra o nosso intelecto, entra a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos, que muito disso atrapalha o trabalhar de Deus. Só que quando Ele promete, vai chegar o dia que eu e você vamos entender esse plano, eu e você vamos entender o porquê, eu e você vamos entender o propósito, e a bênção e a vitória vai chegar. Talvez, se nós entendêssemos mais rápido, aquilo que demoraria 1 ano, talvez demore 3 meses, mais ou menos igual o povo no Egito. Às vezes, é necessário a gente ter consciência de quem é Deus nas nossas vidas. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer nessa noite: Ele tem compromisso com aquilo que Ele promete e com aquilo que Ele diz. Ele não tem compromisso com a minha e a sua vontade.
Ele tem compromisso com o que Ele te prometeu, com o que Ele falou que vai fazer e com a palavra dEle. Fora isso, o compromisso é meu e seu. Se você quiser tentar ajudar a Deus, hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vai dar ruim. Porque Ele não precisa da nossa ajuda. E quando nós tentamos ajudar a Deus, é natural do ser humano, quando a coisa acontece, o ser humano ainda olhar para Deus e falar assim: eu também dei uma forcinha, né, Senhor? Eu também fiz minha parte, eu ajudei. E no impossível de Deus, não pode ter dedo de ser humano. No impossível de Deus, não pode ter dedo do ser humano. O impossível de Deus é quando você olha uma fornalha de fogo ardente e entrar jovens lá e nada acontecer. Esse é o impossível de Deus. E o impossível de Deus vai acontecer na minha e na sua vida, se a gente permanecer fiel e permanecer debaixo da palavra dEle, debaixo da vontade dEle. Talvez você tenha entrado por essas portas aqui e tenha falado assim: mas eu não tenho mais esperança. Mas eu não tenho mais. Eu acho que eu nasci para ser assim. Eu nasci para ser um derrotado ou uma derrotada. Eu acho que minha vida nunca vai mudar. Eu não tenho perspectiva. Só que o Senhor te faz lembrar nessa noite que Ele é o Deus do impossível. Só que o impossível, Ele só realiza se nós não nos desviarmos, se nós não deixarmos o Espírito Santo sufocado dentro de nós. Porque muitas vezes, por conta da situação que nós estamos vivendo, nós vamos sufocando o Espírito Santo. E muitas vezes o Senhor fala comigo e com você e nós não damos ouvido, porque é tanto sofrimento, é tanta afronta, é tanta situação que nós passamos, que nós começamos a dar uma vazão maior para aquilo que nos faz bem, para a nossa vontade, para o nosso desejo, para o nosso sonho. E aí o Senhor fala uma vez, fala duas, fala três, só que nós estamos com a mente cauterizada de tanto que nós sofremos. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer nessa noite: acalma o teu coração, eu estou trabalhando a teu favor. Acalma o teu coração, somente permaneça na minha palavra, somente permaneça na minha vontade, somente permaneça nos meus caminhos. Eu estou trabalhando a teu favor. Vai chegar o momento de cantar. E esse momento não é o momento que eu e você determinamos, é Ele quem determina. Aquieta o teu coração, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Não tente criar atalhos, porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus de atalhos. E eu lendo, e eu achei interessante, eu peguei algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a questão do atalho. Muitas vezes é natural do ser humano a gente querer ajudar a Deus, ou querer tomar um atalho, para que as nossas bênçãos, elas venham de forma mais rápida. E eu vou ler algo aqui, que eu achei interessante, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gênesis capítulo 16, narra uma das histórias mais tristes da vida de Abraão e Sara, e que tem consequências até os dias atuais. Diante da aparente demora de Deus em cumprir a sua promessa, optaram por seguir um atalho que, em vez de alegria, gerou dor e sofrimento para todo mundo. Algumas características dos atalhos que nos rodeiam. 1. Os atalhos podem ser sugeridos pelas pessoas que mais amamos. A sugestão dada a Abraão para que ele se deitasse com a serva Agar veio da boca da própria esposa Sara. Talvez Abraão não seguisse por este caminho caso alguém de fora sugerisse, mas como o atalho veio de quem ele mais amava, não percebeu o risco. Muitos de nós somos assim, ficamos vulneráveis quando a sugestão para pecarmos contra o Senhor brota no seio familiar.
Os atalhos podem ser culturalmente aceitos por todos. Esta atitude de Sara em dar a sua serva para se deitar com Abrão, a fim de gerar filhos, não causava tanto impacto naquela cultura, pois fazia parte dos costumes da Mesopotâmia. Todavia, embora fosse cultural, continuava sendo errado. Não devemos pautar as nossas decisões pelas regras da cultura, mas pelos princípios de Deus. 3. Os atalhos parecem ser o único caminho a seguir. Quando olhamos para o texto de Gênesis, percebemos que o sentimento que moveu Sara a oferecer a sua serva Abraão foi a ideia de que, através deste ato, ela poderia ajudar Deus a cumprir sua promessa. Pois do contrário, jamais aconteceria. Pois se ela se sentia impedida pelo próprio Deus de gerar filhos, e o tempo passava rápido. Abrão já estava com 85 anos, Sara com 75 anos. Já tinha 10 anos que Deus tinha chamado para iniciarem a jornada da fé. Mas nenhum sinal de filhos. Tudo que Sara mais queria era ter um bebê para chamar de filho. E aos seus olhos, o único caminho para isso era colocar Abraão para se deitar com a sua serva. Sara esqueceu que para Deus não há impossíveis. Muitas vezes fracassamos porque deixamos nosso pensamento ser tomado pela ideia de que não há outro caminho a seguir. O jeito é pegarmos o atalho, mesmo que seja pecado. Do contrário, jamais seremos felizes. Que ilusão! O relato de Gênesis nos mostra que no final, os atalhos morais não trazem felicidade, mas sofrimento e dor. Sara se sentiu humilhada pela serva. Abraão se viu no meio de uma confusão familiar que perdurou por anos. O mundo sofre até hoje por causa deste atalho. O conflito envolvendo árabes e judeus é consequência direta deste atalho tomado por Abraão e Sara. Que possamos caminhar na nossa jornada de fé, olhando sempre para o Senhor e crendo em sua palavra. Aqui ficou claro uma consequência de um atalho. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você. Eu sei o que Ele tem pedido para mim. Muitas vezes, aquilo que o Senhor nos mostra e aquilo que o Senhor pede a nós é muito difícil de fazer. É muito complicado. E muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Porque é difícil. Só que nós temos que lembrar que foi Ele que escolheu a nós e não nós a Ele. E se Ele nos escolheu, Ele nos capacita. Nós temos que ter essa convicção e nós temos que deixar o medo de lado. Muitas vezes, por causa do medo, nós criamos atalhos, pensando que lá na frente vamos acelerar a nossa bênção. Pelo contrário, nós vamos retardar ainda mais. Que nessa noite, eu e você, venhamos a dobrar o nosso joelho e pedir para o Senhor, para que Ele abra as nossas mentes e as nossas visões, para que nós venhamos a entender realmente o que Ele quer de nós e aonde Ele quer que nós venhamos a nos posicionar. Porque qualquer passo que nós dermos fora daquilo que Ele prometeu, Ele não tem compromisso. Se eu e você tomarmos direções diferentes daquilo que Deus nos disse e que Deus tem para nós, nós só vamos retardar ainda mais a nossa vitória. Nós só vamos retardar ainda mais as nossas bênçãos. Então que nessa noite, qualquer passo que eu e você venhamos a tomar, nós temos que ter essa certeza, que é Deus que está no controle, que é Deus que está nos direcionando. Só que eu sei que muitas vezes isso é difícil por conta das circunstâncias. Muitas vezes é difícil nós tomarmos alguma decisão por conta daquilo que estamos vivendo. Muitas vezes nós olhamos para o lado, nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para a direita e nós não vemos saída. Só que eu estou aqui nessa noite para te dizer da parte de Deus, mesmo que você não veja saída, Deus é um Deus que cria caminhos onde não há caminhos. Permaneça fiel aonde Ele te colocou. Não saia de onde Ele te colocou, enquanto Ele não te ordenar. Vá, fique, ande, pare. Nós temos que ter essa consciência, que a nossa vida é conduzida por Ele e não por nós. E graças a Deus por isso, porque o que seria de nós, se nós
conduzíssemos a nossa vida? O que seria de nós se nós vivêssemos em função das nossas vontades? E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o seu fim leva à morte. Que nós possamos nessa noite pautar as nossas decisões em cima da palavra de Deus, em cima da promessa que Ele fez para nós. E muitas vezes nós falamos de promessa, muitas vezes nós falamos de bênçãos, e muitas vezes nós falamos de dificuldades. Só que as dificuldades que o Senhor permite que passamos é para o nosso amadurecimento. É para que venhamos crescer na graça, no conhecimento, porque nós somos chamados, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O que seria do milagre se não tivesse a dificuldade? Para ter milagre, tem que ter o problema. Muitas vezes nós falamos de milagre, mas nós não queremos ter o problema para que gere o milagre. E nós que servimos a Deus, nós vivemos assim, nós vivemos pela fé, não é por vista. O que o Senhor quer nos trazer nessa noite é que não importa o que você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você tem visto, não importa a economia, não importa presidente, não importa o que a mídia diz, não importa o que o patrão diz, importa o que Ele diz. E Ele diz que vai fazer o impossível na minha e na sua vida. Só que para isso nós precisamos estar no caminho que Ele nos determinou. A partir do momento que nós olhamos a nossa situação, nós deixamos a nossa vontade prevalecer, os nossos desejos prevalecer, a probabilidade de sairmos fora do caminho é enorme. E a partir do momento que saímos fora do caminho, o compromisso de Deus para por ali. E até nós enxergarmos que estamos fora do caminho, nós já percorremos uma boa caminhada. Nós vamos ter que voltar tudo de novo e começar do zero. E o Senhor não quer isso para as nossas vidas. Por isso que Ele nos trouxe aqui para nos alertar nessa noite. Continue pelo caminho que eu te coloquei. Não saia, porque é esse caminho que eu vou te abençoar. É isso que eu vou fazer. É isso que eu tenho para você. Independente de que você esteja vendo, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que prometi, eu sou fiel para cumprir. Somente permaneça nos meus caminhos, não saia dele. E muitas vezes nós perguntamos para Deus: poxa Deus, mas como, né? Eu vejo tanta dificuldade e hoje eu olho ao meu redor e só vejo dificuldade. Aonde estão as promessas? Aonde estão os teus caminhos? Como eu faço para seguir esse caminho? Muitas vezes nós perguntamos a Deus. E eu trouxe outra ilustração aqui, que isso também eu acho que pertinente, que vai nos ajudar bastante. E eu vou ler aqui. Conta-se a lenda que há muito tempo existia um mestre lenhador e um discípulo seu. O desejo permanente era um dia tornar-se tão bom quanto seu mestre. Após alguns anos, o aprendiz acreditou que já sabia de tudo, que aquele senhor não era tão bom assim quanto falavam. Por ser mais jovem, já havia superado seu mestre e o desafiou para ver qual dos dois poderia cortar mais árvores dentro de um determinado tempo. O experiente lenhador aceitou. E quando a competição começou, o discípulo pegou o machado e saiu cortando as árvores como um louco. Entretanto, do outro lado, o velho lenhador desempenhava seu trabalho, silencioso e tranquilo. Em determinada hora, o jovem suado e ofegante olhou para trás a fim de ver como estava o velho lenhador. E foi surpreendido ao vê-lo sentado. Ao perceber esta situação, o discípulo estranhou a falta de ação do seu mestre, tranquilo e sereno. Ao final do tempo estabelecido, os dois encerraram um desafio, onde o mestre havia cortado muito mais árvores, enquanto que o discípulo, ao ver aquilo, não acreditou.
Como ele cortou mais árvores do que eu, sendo que estava parado o tempo todo? O jovem não havia relaxado ou descansado nenhuma vez em trabalho árduo. O velho sabiamente lhe respondeu: todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado, descansando. Eu estava amolando o meu machado. Moral da história: o discípulo cortou árvores com um machado pouco afiado e por isso cortou somente algumas árvores. Enquanto que o mestre, cuidadoso, com um machado muito bem afiado, cortou muito mais árvores no mesmo espaço de tempo. Isso fica muito claro que a solução do seu problema está na sua mão. A solução do meu problema está na minha mão. O machado está na sua e na minha mão. Só o que difere é a forma de como usá-lo. O Senhor hoje nos trouxe aqui para nos dizer: a bênção já está dada, já está nas suas mãos. Você que não está sabendo usar. Eu já dei. Você já tem o machado. Só que o que você está fazendo com o machado que Deus te deu? Você está fazendo como esse discípulo. Você está saindo como um louco, como uma louca, tentando resolver o problema em 2 horas. Sendo que na verdade, não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha calma. Deus é sereno. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de tranquilidade. Deus não é um Deus afobado. Não é o Deus que é tudo para agora, tudo para ontem. Você já está com a bênção na mão. Só que você tem se cansado. Você tem se fadigado. Porque você não tem noção do que você já tem na sua mão. O Senhor nos alerta nessa noite. Eu e você. Nós já estamos com a bênção na mão. E o que nós temos feito com ela? Ao contrário do mestre, desse discípulo, ele foi afiando, afiando, afiando. A hora que o machado estava prontinho, afiadinho, ele foi lá, rapidinho, cortou um monte de árvore. Sem se cansar, sem problema, tudo resolvido. E acabou. Enquanto o discípulo saiu como um louco e esqueceu de afiar o machado. Só se cansou. E no final, perdeu a batalha. E no final, perdeu a batalha. É o que tem acontecido comigo e com você muitas vezes. Às vezes nós, em vez de usarmos a bênção que Deus nos deu de forma sábia, nós pegamos a bênção que Deus nos deu e transformamos em algo que nos deixa infeliz, por conta de não saber usar. O Senhor nessa noite te diz, para mim e para você, nós já temos Deus, nós já temos a bênção. Porque nós pedimos, é o que já foi lido aqui. Pedi, pedi. E por que muitas vezes não acontece? Porque nós pedimos mal. Na verdade, o que você está pedindo para Deus, uma saída que você está pedindo para Deus, já está na sua mão. A sua oração, em vez de pedir uma saída para Deus, na verdade seria utilizar aquilo que você já tem na sua mão, para sair dessa situação. Ser específico nas orações, é uma das coisas que também foi dita aqui. Comece a ser mais específico. Porque já está na minha e na sua mão a bênção. Nós precisamos usá-la da maneira correta. Nós estamos com uma Ferrari na mão e estamos usando como se fosse um Fusca. O potencial que eu e você temos na presença de Deus e com Ele é muito maior do que nós imaginamos. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. O medo é inimigo do avanço. O medo é inimigo do milagre. Muitas vezes nós olhamos para a situação e nós tememos. Só que nós esquecemos que temos um Deus do impossível. Um Deus que abre mar. É esse o Deus que nós servimos. E para você contar o testemunho aqui, é necessário que isso se faça possível na sua vida, na minha vida.
Nós temos que refletir a Cristo nas nossas vidas. E uma das formas de refletirmos a Cristo nas nossas vidas é milagres acontecendo nas nossas vidas. É as pessoas olharem para nós e falavam assim, e olhar para mim, para você e dizer assim, mas como? Como que você conseguiu? De que forma saiu? Como aconteceu? É nessa hora que as pessoas vão ver que o Cristo, Jesus Cristo, o Deus do impossível, que fez lá atrás, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Por isso, nós passamos tantas dificuldades, mas também nós temos muitas vitórias. Porque mesmo na dificuldade, Ele não nos abandona. Mesmo na dificuldade, Ele está conosco. Enquanto outras pessoas buscam em bebidas, em drogas, nós buscamos a Deus. Nós buscamos a quem pode resolver o nosso problema. Então que nessa noite, eu e você venhamos ter certeza do caminho que estamos seguindo. Se nós estamos debaixo da palavra, debaixo da promessa, debaixo da orientação de Deus. E se estamos, nós já estamos com o material na mão, que vai nos fazer sair dessa situação e caminhar para uma vitória que eu e você não vamos acreditar quando acontecer. Deus vai fazer algo na minha e na sua vida que você vai olhar e vai falar assim, uau, Deus é Deus realmente. O milagre que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, as pessoas vão olhar e vão ver e vão falar, eu quero esse Deus. Como eu faço para ter esse Deus que você tem? Como eu faço para acontecer na minha vida o que aconteceu na sua? E a partir daí, você vai dizer, como foi que você fez para alcançar a sua vitória? Só que nós tenhamos que ter certeza e não nos distrair. Não nos distrair. Porque no momento que nós nos distrairmos, muita coisa muda na nossa vida. É mais ou menos igual a Davi. No momento que vários homens foram para a guerra, estavam com suas armaduras, foram para a guerra, e Davi achou que não deveria ir, tirou a sua armadura. E quando nós tiramos a armadura, quando nós saímos do caminho de Deus, nós nos despimos da nossa armadura, nós ficamos vulneráveis. E quando nós ficamos vulneráveis, muitas coisas ruins acontecem. Quando nós nos despimos da armadura de Deus e ficamos vulneráveis, ficamos à mercê das nossas vontades, como foi na vida de Davi, mudou muito da vida dele, é na minha e na sua vida. Quando nós saímos da presença de Deus, saímos do caminho de Deus, a consequência disso é drástica. Então que nessa noite nós venhamos a ter consciência disso. Que nessa noite nós venhamos a acender o fogo do Espírito no nosso coração. Que essa chama do Espírito Santo, ela venha ficar acesa 24 horas no meu e no seu coração. Para que nós venhamos ter a certeza do caminho ao qual nós estamos trilhando. Para que nós venhamos a ter a certeza da nossa vitória. Porque Deus continua sendo o Deus do impossível. Peço que você se coloque de pé nessa noite, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um culto maravilhoso na tua presença, Jesus. Pai, obrigado por nos trazer aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por nos orientar, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a cada irmão aqui, a cada irmã, Senhor, cobre-nos com teu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, como o Senhor nos trouxe em paz. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos ensinamentos ao qual o Senhor tem nos dado. Eu te peço agora, Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos entender a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Não deixe que nós venhamos a se desviar do teu caminho, Senhor, porque o Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor nos promete. O Senhor tem compromisso com a tua palavra, e queremos permanecer debaixo da tua palavra, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua unção, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, que o Espírito Santo não venha a ser sufocado nos nossos corações, ó Pai. Que venhamos a ser sensíveis ao ouvir a voz do Espírito, Senhor.
Pai, independente de qualquer situação, Senhor, independente do que aquilo que estamos vendo, do que aquilo que estamos vivendo, ó Pai, que a nossa vontade, que o nosso desejo não venha prevalecer sobre os teus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda e não deixe que nada de mal venha acontecer com nenhum de nós, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que a nossa vida venha refletir a Cristo, Senhor, que as pessoas possam ver, ó Pai, que realmente, somente o Senhor é Deus nas nossas vidas, que o Senhor continua sendo Deus do impossível, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que salva da fornalha, Pai. Nos ajuda, Jesus, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de porta aberta, Senhor, para cada um de nós. Entra, Pai, na nossa casa, faz morada no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a estar cada dia mais próximo de Ti, Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não dar, Pai, a não dar opções para o Senhor, ó Pai. Nos ajuda, nos mostra, Senhor, que nós venhamos a entender que o Senhor não precisa de ajuda, ó Pai. Que nós não precisamos de atalhos para receber a nossa bênção. Que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel, independente da situação, independente do que aquilo que estamos vendo, independente de política, independente de tempo, independente de qualquer situação, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nos ajuda a não sair debaixo da Tua potente mão, Deus, para que possamos ser abençoados da melhor forma possível, Senhor. Que seja feita sempre a Tua vontade, como foi dito aqui nesse culto já, ó Pai. Seja feita a Tua vontade, não só da boca para fora, mas dentro do nosso coração, ó Pai. Muitas vezes nós falamos que seja feita a Tua vontade, mas no primeiro momento de tristeza, de tribulação, nós tomamos essa vontade para nós e fazemos do nosso jeito, como queremos, da nossa vontade, e isso só retarda as nossas bênçãos, retarda o nosso relacionamento contigo, Senhor. Queremos dar um basta nisso, ó Pai. Venha reinar verdadeiramente nas nossas vidas e no nosso coração, para que possamos ser felizes, em espírito e em verdade também, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui o grupo de louvor para estar louvando a Deus, para que Deus possa acender o fogo do Espírito no meu e no seu coração, para que essa semana seja uma semana abençoada na vida de cada um, que seja abençoada no trabalho, aonde você vier colocar a planta dos seus pés, o Senhor é contigo. Para a honra e glória do nome dele, eu agradeço a oportunidade em nome